Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos dar início aqui à nossa aula 2 do módulo 4, tá? Então, nessa aula nós vamos falar de ondas de Elliott, tá? Mas antes de eu falar de ondas de Elliott, vamos falar o que a gente falou da aula passada. Na aula passada nós falamos de Fibonacci. Como vocês podem saber, nós falamos de Fibonacci, que é a razão, a proporção áurea que nós utilizamos no mercado para saber retrações e impulsões, tá? Mas nós vamos usar esses conceitos de Fibonacci para ajudar a gente a interpretar as ondas de Elliott, tá? Então é necessário você ter aprendido a aula passada para você entender melhor essa aula, tá? Então são conceitos que precisa ter essa sequência de conteúdo para que você entenda, tá? Então se você está nessa aula aqui, já na segunda aula, e não passou pela primeira, volta, aprende lá e depois você vem para essa, beleza? Então vamos lá começar. Então, gente, Ralph Elliott, que foi o criador das ondas de Elliott, ele utilizou a razão de Fibonacci para explicar a teoria dele das ondas de Elliott. É uma teoria que fala sobre o comportamento humano, tá? Que ele fala que os mercados sempre movimentam impulsões e retrações. Então, hoje nós vamos falar desses padrões aqui, tá? Dessas ondas de Elliott. E como vocês já devem saber, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que a onda de Elliott ela é composta pelas ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Mas o que isso significa? Lembra quando a gente falou lá de teoria de Down? Quando a gente falou de teoria de Down, a gente falou da acumulação, alta sensível, euforia e pânico, né, gente? Então essas são as coisas, as premissas que, segundo Down, movem o mercado, tá bom? Então, olha, nós podemos relacionar isso às ondas de Elliott, dizendo que as ondas de Elliott são mais ou menos isso, tá? Só que aí vão ser impulsões e retrações. E como que funcionam essas ondas? A primeira, às vezes o preço estava aqui, vinha de uma lateralização, não sei, às vezes podia estar aqui, deixa eu pegar aqui, às vezes podia estar aqui numa lateralização, estava numa tendênciazinha, voltou, ficou lateral, depois ele começa a pegar a tendência. Primeira coisa que ele faz, onda 1, tá? Onda 1, fez a onda 1 a primeira pernada do movimento, aí a gente começa a contar, onda 1, tá? Depois vem a onda 2. Onda 2, gente, eu coloquei aqui para vocês, ó, correção saudável em Fibonacci. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode passar ali do 61,8%, que é o terceiro canal de Fibonacci. Por quê? Porque senão vem corrigir até o fundo, tá? Depois da onda 2, nós temos a onda 3. A onda 3, geralmente, ela é o dobro da onda 1, ou 161,8%. Lembra que a gente estudou projeções de Fibonacci? Então a gente utiliza bastante essas projeções aqui nas ondas de Elliott. E geralmente a onda 3, ou ela vai até 161,8%, ou ela também pode até 200%, que é duas vezes a pernada da onda 1. E por essa onda ser muito grande, tá, gente? Muitas vezes ela também pode ser dupla. O que quer dizer? Quer dizer que o ativo vem aqui, dá uma descansada e depois vai lá terminar de fazer essa onda, formando assim uma onda 3 dupla, tá? Então saiba que também pode ser dupla, beleza? Para não confundir vocês quando vocês estiverem olhando. Beleza, depois da onda 3, podendo ser dupla ou não, nós temos a onda 4. Onda 4 também é correção saudável em Fibonacci, tá? E uma coisa muito importante da onda 4, aqui a nossa onda 4, ela não pode romper esse topo aqui, ó, tá? Da onda, ali da junção da onda 1 e da onda 2, tá? Ou seja, o ativo ele não pode vir aqui e romper isso aqui, senão isso aqui não forma mais esse padrão de ondas de Elliott que a gente está contando, tá? Aí pode sim vir fazer uma retração até o fundo principal aqui embaixo, tá bom? Então fica muito ligado. Depois da onda 4, nós temos a onda 5, que geralmente, a maioria das vezes, tá? É o mesmo tamanho da onda 1. Então você pode pegar a projeção da onda 1 aqui, o tamanho do Fibonacci, puxa o Fibonacci, viu o descanso para a onda 2, depois você pega o Fibonacci e coloca lá na onda 5 para você saber onde é que vai ser a projeção. Tá? Então são cálculos aí matemáticos utilizando a razão áurea, né, a razão de Fibonacci, para a gente estudar as ondas de Elliott. Tá? E depois de toda essa movimentação de alta, nós temos o descanso, tá, dessa movimentação. Nós temos o descanso em A, B, C, tá? E olha, um ponto a se atentar é que esse descanso aqui, de toda essa movimentação, pera aí, de toda essa movimentação aqui, gente, esse descanso aqui não pode passar dos três canais aqui, lembra? 38.2, 50, 61.8, ou seja, não pode passar de 61.8. Se passar, pode vir sim formar agora aqui uma onda de Elliott, umas ondas de Elliott 1, 2, 3, 4, 5 aqui agora para baixo, tá? E depois vir nesse fundo principal aqui, tá? Então fica muito ligado aí nesses conceitos que são básicos, porém são fundamentais para você entender ondas de Elliott.
tá? Então vocês entenderam? Se não entendeu, volta até quando eu comecei a explicar para você entender certinho, beleza? Então as ondas de Elliott funcionam da seguinte forma. Aqui a gente consegue ver a onda 1, geralmente também pode acontecer de esses descansos serem laterais, tá? Porque uma lateralização também é considerada um descanso, porque ali o preço, ele está descansando daquela pernada que ele teve antes, daquela movimentação que ele teve antes, está descansando agora, tá bom? Então olha, onda 1, onda 2, onda 3 dupla, onda 4, olha lá, olha que interessante, a onda 2 foi lateral e a onda 4 já não foi lateral, tá gente? Então também é descanso, beleza? Onda 5, mesmo tamanho aqui da onda 1, beleza. Agora veio a correção ABC e não passou aqui dos 3 canais de Fibonacci se a gente fosse puxar um Fibonacci, tá bom? Então é muito bom. Vocês podem perceber que após a correção, o ativo voltou a subir. Mais uma vez aqui para vocês, só que um fato interessante aqui. Nós temos os descansos em bandeira, tá? Ou seja, nós tivemos a pernada e descansou aqui a onda 2 em bandeira. Pernada 3, geralmente o dobro ou 61,8% da pernada 1. Descansou em bandeira novamente aqui a onda 4 e lá na onda 5, muito interessante também que pode acontecer é que aconteçam os padrões de reversão em algumas ações, em alguns papéis, após essas ondas de Elliott, geralmente acontece topo duplo, oco, uma deriva, que são padrões de reversão para que venha descansar na onda ABC, tá? E aqui vocês podem perceber que nós tivemos um oco, beleza? Que após a quebra da reta pescoço aqui, nosso ativo veio, fez a onda ABC e olha que interessante, também em bandeira, tá? Mais uma vez aqui, nós tivemos aqui as ondas de Elliott e olha que interessante, como eu falei para vocês, nós temos a correção saudável das ondas ABC, tá? Por quê? Porque se não corrigir em ABC, o que pode acontecer? Ir lá buscar formar uma nova onda de Elliott, só que agora ao contrário do movimento. Felipe, mas o que acontece? Olha lá, onda 1, onda 2 aqui, tá gente? Nós percebemos aqui meio que uma flâmula, aqui um triângulo simétrico, tá? Onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Beleza, agora nós íamos para a onda ABC. Só que o que aconteceu? Fez A, fez onda B, só que olha lá, perdeu o Fibonacci. Ou seja, fez aqui a onda 3, 4, 5, tá? Formando aqui novamente a ABC. Então vocês podem perceber que se perdeu o Fibonacci lá da onda 1, 2, 3, 4, 5, pode vir formar agora uma onda de Elliott ao contrário, tá bom? Então olha, vamos lá para mais exemplos aqui. Como vocês podem perceber, o Fibonacci das ondas ABC que eu estava falando aí no exemplo passado. Tivemos aqui 1, 2, 3, dupla, 4, 5. Puxamos o Fibonacci desde aqui do fundo até lá o topo do movimento, vimos a ABC descansando em Fibonacci exatamente aqui no terceiro canal, que é o 61,8%, tá bom? Então, cara, Fibonacci é a razão, tá gente? É a razão, a proporção de Fibonacci, proporção áurea, que tem presente em tudo aí. E vocês podem ver que é excelente, tá? Pera. Esqueci de uma coisa, gente. Quando nós temos, olha lá, deixa eu explicar para vocês. Eu tava aqui editando a aula e eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Olha lá, nós temos as ondas de Elliott, tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Só que o que acontece, gente? Esses movimentos podem acontecer tanto no intraday quanto nos gráficos maiores, tá? Nos gráficos diários, 60 minutos, semanal, beleza? Então, quando nós vemos esses padrões aqui em intraday, por quê? Porque nós podemos juntar vários padrões desse e assim pode formar, podemos dizer que um padrão desse aqui, como eu mostrei lá para vocês, alguns no intraday, tá? Esse padrão aqui, podemos dizer que é um candle diário, tá? Então, um candle diário de vários padrões. Então, esse padrão vai estar dentro de um candle diário, que esse candle diário vai formar um padrão no gráfico diário, tá? E esses padrões de ondas de Elliott no gráfico de intraday, que é aqui dentro do candle diário, nós chamamos de fractais, tá? E para você operar day trade, você vai operar em ondas de Elliott fractais, beleza? Então é só esse conceito aí para vocês saberem, se vocês estiverem vendo algum vídeo aí no YouTube, alguma coisa, vocês ouvirem isso, vocês já sabem o que significa, beleza? E na próxima aula, gente, nós vamos começar a falar de gaps, tá? Gaps é uma coisa muito interessante, só que eu vou deixar para a próxima aula para que eu explique tudo certinho e deixei separado um conceito em cada aula desses conceitos avançados, tá bom? O dever de casa que você tem agora, tá? A tarefa de casa que você tem agora, você vai abrir o gráfico agora, pausar essa aula, não vai para a próxima, tá? E o que você vai fazer? Você vai procurar ondas de Elliott.
vai começar a pegar projeções, ver as ondas 3, às vezes dupla, às vezes o dobro da onda 1, você vai ver como é muito interessante. E vocês vão utilizar isso aqui dentro do setup que eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe, setup Q3B é quebra de linha de tendência com a entrada na onda 3. E a gente pode utilizar bandeira, flâmula, figuras que vão aparecer ali para a entrada da onda 3. Ou seja, nós vamos pegar movimentos muito fortes utilizando esse setup, tá? Então é um setup e eu também vou passar outros setups para vocês, beleza? Então olha, vai pro gráfico, vai fazer a tarefa de casa, vamos para cima e é só o começo.